Havendo quórum regimental, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cumprimento os deputados Rodrigo Minotto, Matheus Cadorim, Fabiano da Luz e deputado Vonei Weber, que com isso ratificam o quórum regimental para a continuidade desta sessão. Passo a palavra, coloco em discussão. Não. Então, já inicialmente passo a palavra ao deputado Matheus Cadorim para a apresentação dos seus trabalhos. Bom dia a todos, bom dia, presidente, nobres colegas. Antes da leitura aqui, quero só fazer uma retificação com relação ao voto, e para que conste aqui no registro, na comissão, a leitura do voto que foi incorreta referente ao ofício número 0158 de 2021, na 9ª reunião ordinária. Retifico aqui, portanto, para que conste o voto correto, que já foi protocolado na forma de projeto de lei de autoria desta Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria do PL 0539-2024, de autoria do deputado Júlio Garcia, que consolida os atos normativos e concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para declarar de utilidade pública estadual o Instituto de Amparo Animal Anjos da Terra e Instituto Amate. E depois de conferida a documentação, voto no âmbito desse colegiado pela admissibilidade do projeto de lei 0539-2024 com uma emenda modificativa anexada. Projeto de lei 0539-2024, de autoria do deputado Júlio Garcia, tem a relatoria do deputado Matheus Cadorim, que vota pela admissibilidade com emenda modificativa. Coloca em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, fica aprovado. Do mesmo modo, o projeto de lei 0388 de 2024, de autoria do deputado delegado Egídio, que declara de utilidade pública a Associação Protetora dos Animais São Lourenço do Oeste, consolidando os atos normativos, concede o título de utilidade pública estadual em âmbito do Estado de Santa Catarina desta entidade. Também, após a conferência dos documentos da instituição, eu voto pela admissibilidade da proposição acessória, hora em análise, apresentada na Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal e pela aprovação do projeto de lei 0388 de 2024, conforme já deliberado, na forma da referida emenda substitutiva global. Projeto de lei 0388 de 2024, de autoria do deputado delegado Egídio, tem parecer do relator, deputado Matheus Cadorim, pela admissibilidade com emenda substitutiva global. Coloca em discussão, em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o referido projeto. Agradeço, deputado Matheus Cadorim, pela apresentação dos trabalhos. Passo a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, aqui nos acompanham. Eu começo aqui pelo projeto de lei 69/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a Lei Complementar 422 de 2008 e institui o Programa de Habitação Popular Nova Casa, cria o Fundo de Habitação Popular no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências para permitir investimentos em infraestrutura com recursos oriundos de emendas parlamentares. Nos termos do parágrafo único do artigo 144 do regimento interno desta Casa, retornam à Comissão de Constituição e Justiça os autos do projeto de lei 69/2024 para análise de emenda modificativa evento 08 apresentada a este Parlamento pelo deputado José Hamilton Schaeffer e aprovada por unanimidade na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. A emenda tem por finalidade corrigir um lapso técnico relativo à remuneração de dispositivo legal, uma vez que o inciso 8º, 13º do artigo 5º da Lei Complementar número 422 de 2008 já havia sido revogada pela Lei 16.940 de 2016. A correção proposta
está em conformidade com o dispositivo no artigo 6º, inciso 3º, a linha B, da Lei Complementar 589 de 2013, que veda o reaproveitamento de número de dispositivo revogado, tudo em nome da boa técnica legislativa. Ante o exposto nos termos regimentais, conduz o voto pela aprovação do projeto de Lei 69/2024, com a emenda modificativa, evento 08, devendo a proposição ser submetida à deliberação do plenário desse Poder Legislativo. Projeto de Lei 0069/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, tem parecer do deputado Fabiano da Luz pela aprovação, admissibilidade com emenda modificativa. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, fica aprovado. Então, projeto de Lei 0069/2024. PL 62/2025, de autoria do deputado Vicente Carro Preso, declara de utilidade pública a colônia de pesca Z3 de Balneário Barra do Sul e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021. Consta dos autos do processo os documentos exigidos pela legislação em vigor. Assim, proceda a análise dos autos, constatei que a matéria atende adequadamente às determinações legais que regem a espécie, bem como aos demais pressupostos regimentais a serem observados por esse colegiado. Diante do exposto, voto no âmbito desse colegiado pela admissibilidade do projeto de Lei 62/2025. Projeto de Lei 0062/2025, de autoria do deputado Dr. Vicente Carro Preso, tem o parecer do deputado Fabiano da Luz pela admissibilidade. Coloco em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, fica aprovado o projeto de Lei 0062/2025. E também o 0101/2025, de autoria do deputado Lucas Neves, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos dos Autistas, AMA de Joaçaba, Valdoeste, Catanduvas e Luzerna, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021. Da análise dos autos, constatei que a entidade não enviou comprovante de inscrição e de regularidade no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Assim, entendo ser necessário recorrer ao regimento interno desta Assembleia para solicitar diligência interna ao autor do projeto de lei em pauta, o deputado Lucas Neves, a fim de que encaminhe os autos o comprovante de inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, conforme exigência no inciso 2º do artigo 3º da Lei 18.269. Diligência interna. Projeto de Lei 0101/2025, de autoria do deputado Lucas Neves, tem o pedido de diligências interna feito pelo relator, deputado Fabiano da Luz. Coloco em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, fica aprovado o pedido de diligência. Agradeço ao deputado Fabiano da Luz. Passo a palavra ao deputado Rodrigo Minotto. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, a todos que nos acompanham também pela TVAL. Eu faço o relatório e voto ao projeto de lei número 004/2025, de autoria da deputada Paulinha, que o projeto de lei acima identificado se propõe a criação da Biblioteca Digital Catarinense por meio de uma plataforma digital gratuita destinada a disponibilizar livros, materiais didáticos, audiolivros, artigos, periódicos e outros recursos educacionais para a população do Estado de Santa Catarina. A autora da proposição afirma em sua justificação que a disponibilização de livros, materiais didáticos, audiolivros e outros recursos educacionais no formato digital contribuirá para ampliar o alcance da educação em todas as regiões do Estado, especialmente em áreas remotas ou com infraestrutura limitada. Desta forma, o projeto será fundamental para superar barreiras geográficas e econômicas que frequentemente impedem o acesso ao conhecimento, beneficiando estudantes, educadores, pesquisadores e cidadãos em geral. Esse é um breve relato, passo ao voto. Inicialmente, observo o cumprimento dos pressupostos constitucionais formais relativos à espécie em apreço, não se tratando de caso reservado à lei complementar, o artigo 57 da Constituição Estadual, pelo que a proposição de lei ordinária é a forma adequada. Referente à constitucionalidade sobre a ótica material, deve-se observar de pronto que a proposição encontra amparo no artigo 24, inciso 9, combinado com o artigo 215, ambos da Carta Magna, e no artigo 10, inciso 11, da Constituição do Estado de Santa Catarina, que estabelecem a competência comum
da União e dos Estados para legislar, entre outros, sobre o direito de acesso à educação e às fontes de cultura. De outro norte, para que o projeto de lei em apreço não incorra em interferência em atribuições de caráter administrativo, exclusivas do Poder Executivo, determinando-lhe obrigações relativas à sua organização. Apresento emenda substitutiva global para suprimir menção expressa a órgãos do Executivo e corrigir lapsos redacionais. Ante o exposto, com base nos regimentais artigos 72, inciso 1 e 144, inciso 6, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei número 0004/2025, com a emenda substitutiva global anexada. Projeto de lei 0004/2025, de autoria da deputada Paulinha, tem parecer favorável pelo deputado relator Rodrigo Minotto, com emenda substitutiva global. Coloco em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado, então, projeto de lei 4 de 2025. Senhor presidente, eu trago também requerimento de diligência ao projeto de lei número 033/2025, de autoria do deputado Maurício Scudilhac, que declara de utilidade pública o Grupo Escolteiro IP Amarelo 14/SC de São José e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Examinando os autos, então, eu constatei que a ata da eleição e posse da diretoria é referente ao biênio 2023-2024, não correspondendo, portanto, ao biênio atual. O relatório das atividades apresentado não atende às determinações da Lei 18.269, de 9 de dezembro de 2021, ou seja, necessário se faz que constem, mês a mês, as datas, os locais e as atividades desenvolvidas em benefício da comunidade nos últimos 12 meses, e que não estão presentes nos autos a declaração de funcionamento, a declaração de não qualificação como OCIP e a declaração de remuneração ou não dos seus dirigentes. Por isso, eu solicito diligência interna para que seja suprida essas omissões ou divergências aqui apresentadas. Pedido de diligência interna pelo relator deputado Rodrigo Minotto ao projeto de lei 0033/2025, de autoria do deputado Maurício Scudilhac. Coloco em discussão. Em votação, fica aprovado o pedido de diligência. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Passo a palavra ao deputado Vonei Weber. Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas deputados. Tenho aqui para retirar de pauta o PL 0535/2023, de autoria do deputado delegado Egídio, o qual também o PL de número 328/2024, de autoria do deputado Márcio Machado. Então, os dois retiro de pauta. PL de número 92/2025, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que institui a Semana Estadual da Responsabilidade Parental e altera o anexo único da Lei 18.531/2022. O projeto de lei ele propõe ações de conscientização sobre a responsabilidade familiar e paterna diante do expressivo número de crianças registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. Em 2024, foram cerca de 172,2 mil casos no Brasil, um aumento de 5% em relação a 2022. Em Santa Catarina, no ano de 2023, 4.695 crianças nasceram sem o nome do pai registrado, o que representa 4,8% dos nascimentos no Estado. A proposta busca promover uma cultura de responsabilidade afetiva e familiar, rechaçando o abandono parental. Diante da compatibilidade do projeto de lei de número 92/2025 com os princípios constitucionais, especialmente no que se refere à dignidade da pessoa humana
a proteção integral da criança e a promoção da responsabilidade familiar, eu voto pela admissibilidade da proposição por não apresentar vícios de constitucionalidade, legalidade e juridicidade que impeçam sua tramitação nesta Casa Legislativa. O voto é pela admissibilidade. Projeto de Lei 0092, né? Exatamente. 0092/2025, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Tem o parecer pela admissibilidade do relator, deputado Vonei Weber. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o projeto de lei 0092/2025. PL de número 0116/2025, de autoria do deputado Tiago Zilli, que declara a arrancada de tratores no município de Turvo. O evento iniciado no Instituto Integrante do Patrimônio Cultural do Estado de Santa Catarina. O evento, iniciado em 1987 e vinculado à tradicional Festa do Colono, reúne pilotos e público de várias regiões do sul do país. Organizado pela Aptur, em parceria com a Prefeitura Municipal, o evento celebra a vocação agrícola da região e é realizado em um tratoródromo homologado pela CBA, sendo o único do tipo no Estado. A proposta busca preservar essa manifestação cultural que representa a entidade agrícola e comunitária do município e região. Após análise da proposição, verifica-se que o projeto de lei de número 0116/2025 não apresenta vícios de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, estando em conformidade com as competências legislativas estaduais e com os dispositivos da Constituição do Estado de Santa Catarina. Portanto, o voto é pela admissibilidade do referido projeto, permitindo o regular prosseguimento de sua tramitação nesta Casa Legislativa. Projeto de lei 0116/2025, de autoria do deputado Tiago Zilli. Tem o parecer favorável pelo deputado relator Vonei Weber. Coloca em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0116/2025. Tenho também o PL de número 0102/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado em capacitar agentes de segurança pública para a comunicação por meio da língua brasileira de sinais, Libras, e da outras providências. Esse projeto requer diligência à Casa Civil, por meio desta, a Secretaria de Segurança Pública e PGE, uma vez que isso envolve investimentos, no meu ponto de vista, então, requer diligência a essas que acabei de indicar. PGE, Secretaria de Segurança Pública e Casa Civil. Projeto de lei 0102/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, que dispõe sobre, de autoria do deputado Alex Brasil, tem o pedido de diligência pelo relator deputado Vonei Weber, da PGE, Secretaria de Segurança Pública e Casa Civil. Coloco em discussão o pedido de diligência. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado o pedido de diligência. Senhor presidente, há tempo ainda, quero aqui registrar, é lógico, a presença de todos que nos acompanham, mas de forma muito especial, o secretário de Administração do município de Araranguá, o Rony, e também aqui o senhor João, que também faz parte integrante dessa competente administração no município de Araranguá. Bem-vindos, né, a esta casa e, com certeza, naquilo que estiver ao nosso alcance e nós puder proporcionar crescimento para Araranguá e região, estamos dispostos. Obrigado. Obrigado, deputado Vonei Weber. Passo, então, a fazer a leitura dos meus trabalhos na manhã de hoje. O primeiro é o projeto de lei 0043/2025, de autoria do deputado Gessé Lopes, que estabelece penalidade administrativa pela condução de veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Eu faço um pedido de diligência ao DETRAN. Coloco, então, em discussão o meu pedido de diligência, o projeto de lei 0043. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, fica aprovado o pedido de diligência. Próximo projeto é o projeto de lei 0064/2025, de autoria do deputado Altair Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comprovação de quitação financeira para o cadastro de bovinos
em nome do comprador junto à SIDASC e da outras providências. Faço também um requerimento de diligência à Secretaria de Agricultura e também à SIDASC. Coloco, então, em discussão os pedidos de diligência do projeto de lei 0064/2025, em discussão, em votação. Se favoráveis permaneçam como estão, fica aprovado, então, os pedidos de diligência ao referido projeto. Próximo projeto de lei é o 0430/2023, de 2023, de autoria do deputado Pedrão Silvestre, que fixa o prazo de 4 anos para encerrar com as atividades do complexo penitenciário da Agronômica em Florianópolis e da outras providências. Esse projeto ele trata, é de autoria do deputado Pedrão Silvestre, e ele fixa o prazo de 4 anos para encerrar as atividades do complexo penitenciário da Agronômica em Florianópolis e da outras providências. Na justificativa acostada ao projeto de lei, o autor assevera que a iniciativa tem como objetivo modernizar o sistema prisional e também melhorar as condições dos detentos, além de disponibilizar a nobre área do complexo da Agronômica para destinação mais apropriada com as condições atuais da cidade. Nós fizemos requerimentos de diligência e, nas respostas, a Diretoria de Gestão Patrimonial da CEA se manifestou contrariamente ao projeto, tanto pela inconstitucionalidade formal, quanto pela existência de interesse do Poder Executivo em manter a propriedade do imóvel em questão para fins de afetação a um uso público. Vamos ao voto. Tratando o projeto de lei sobre o encerramento das atividades do Complexo Penitenciário da Agronômica Florianópolis, estrutura integrante da Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social, fixando inclusive prazo para sua concretização, a proposta caracteriza indevida interferência no planejamento e na execução das políticas públicas ao encargo do Poder Executivo. A medida proposta implicará ofensa ao princípio da separação dos poderes do Estado, inscrito no artigo 32 da Constituição do Estado de Santa Catarina e artigo 2º da Constituição Federal. Cumpre observar ainda que a manifestação da Diretoria de Gestão Patrimonial colhida no pedido de diligências é no sentido de que a desativação do complexo penitenciário da Agronômica compreende uma parte do plano de reformulação do sistema penitenciário e que medidas para tal objetivo estão em planejamento pelo Poder Executivo. Segundo o órgão competente para gerir o patrimônio público estadual, conforme o artigo 29 da Lei Complementar 741/2019, acredita-se que o modo de permuta proposto no artigo 2º não seria um instrumento mais adequado, visto que é de interesse do Estado de Santa Catarina manter a propriedade do imóvel supramencionado para fins de destiná-lo ao uso público. Segundo manifestação do governador, na manifestação do governador ele coloca o seguinte: a ideia do governo do Estado é usar a área para fins de interesse social, com equipamentos culturais, de lazer, esporte e entretenimento para o território, que já é próximo ao Centro Integrado de Cultura, o SIC. Também se discute a ideia de ter um local de aprendizado que contribua ainda para a geração de oportunidade e renda. Por mais que seja louvável a iniciativa do deputado proponente, deputado Pedrão Silvestre, com todas as nuances que foram colocadas dentro do projeto, nós entendemos que esse projeto ele tem que ser de iniciativa do governo do Estado. Então, portanto, que pese o elevado propósito, padece de manifesta inconstitucionalidade, porque, como visto, a iniciativa legislativa para a alienação de bens públicos estaduais deve ser inteiramente do governo do Estado. Ante o exposto, voto pela rejeição do projeto de lei 0430 de 2023, na qual coloco em discussão, senhores deputados. Deputado Matheus. Obrigado, presidente. Me recordo do momento em que o deputado Pedrão sugeriu essa pauta, esse projeto. A ideia era realmente dar uma destinação mais adequada para aquele terreno tão nobre onde hoje está a penitenciária da Agronômica. Realmente não faz sentido você ter uma penitenciária nesse local em Florianópolis. E algumas das sugestões que foram colocadas lá é justamente hoje o que acontece em Joinville, que é a operação urbana consorciada, que é a troca do potencial construtivo que seria pago para a prefeitura. Ao invés de pagar o dinheiro para o poder público, é feita a troca por equipamentos já pré-definidos pelo próprio órgão público.
Então, você não tem o dispêndio de burocracia e de tramitação de licitações e tudo mais que a iniciativa privada tem, e tem em retorno aí o investimento privado em rodovias, em praças, parques, museus, enfim, que compensem o valor investido na questão do potencial construtivo, que seria o caso aí dessa região da penitenciária, né? Já há, então, em andamento esse processo feito pelo governo do Estado. A intenção aqui era acelerar esse processo, mas eu entendo também, nas suas colocações da redação, da relatoria, a inconstitucionalidade da origem do projeto de lei. Obrigado, deputado Matheus. É exatamente isso, né? Acho que a ideia é muito boa, até a forma de fazer com que essa discussão fosse feita aqui na Assembleia foi importante num determinado momento, né, quando o projeto de lei é apresentado, mas há uma clara manifestação do governo já quanto a o que quer fazer daquela área e, mais ainda claro, é a competência exclusiva do governo para tratar desse assunto. Então, acho que fica bem explícito aqui no voto colocado. Continue a discussão ainda. Coloco em votação, então, o projeto de lei 0430 de 2023. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o voto pela rejeição do projeto de lei 0430 de 2023. Projeto de lei 0087 de 2025, eu vou retirar de pauta, que é de autoria da deputada Paulinha. Ele dispõe sobre a utilização das areias descartadas de fundição e estabelece diretrizes para sua regulamentação e ampliação ambientalmente adequada. Retirar de pauta para futura discussão. E o projeto de lei 0133 de 2025, de autoria do governador do Estado, que concede isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, nas operações com medicamento destinado ao tratamento de distrofia muscular de Duchenne, DMD. Por se tratar de projeto similar ao projeto de lei 0046 de 2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, eu voto nesta comissão por requerer à primeira secretaria o apensamento deste projeto de lei ao projeto de lei 383 de 2021. Desculpa. Vou repetir aqui. Tá? Por se tratar de projeto de lei similar ao projeto de lei 0046 de 2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, voto nessa comissão por requerer à primeira secretaria o apensamento desse projeto de lei, o projeto de lei 0133 de 2025, ao projeto 0046 de 2025. Coloco em discussão. Sabe quanto custa esse medicamento? Entre 15 e 20 milhões por dose. Chega aqui, ó. Dependendo do peso do paciente, das alíquotas de ICMS de cada estado, pode variar entre 15,7 e 20 milhões de reais por dose. No entanto, o preço pode variar dependendo dos fatores como desconto de impostos para venda ao poder público, chegando a 11,8 milhões para vendas para o governo. É um daqueles medicamentos extremamente raros, caríssimos de fabricar e que efetivamente faz sentido aqui a isenção do ICMS em cima desse produto. Deixa eu só repetir aqui um erro cometido aqui. Projeto de lei 0133 de 2025, já lido aqui, inclusive discutido já pelo deputado Matheus, por se tratar de projeto similar ao projeto de lei 442 de 2024. Então, 442 de 2024, de autoria do deputado Napoleão. Opa, vamos de novo. Outra revisão. Vamos lá, 422, né? Então, vamos de novo para não... Por se tratar de projeto similar ao projeto de lei 422 de 2024, de autoria do deputado Napoleão, voto nessa comissão por requerer à primeira secretaria o apensamento deste projeto de lei, projeto de lei 0133 de 2025, ao projeto de lei 422 de 2024, por ser mais antigo. Então, continue em discussão. Importante esse movimento, né? Nós temos vários projetos de autoria legislativa que acabam sendo
presos aqui por vistas, diligências que duram um ano e pouco, e aí a gente vê o mesmo projeto vindo do Executivo. Muito importante esse movimento, presidente, a pensar os projetos mais antigos aí aos mais recentes. E pedir até a quem está fazendo a relatoria, primeiro a Secretaria da Casa, né, solicitar que faça com a maior urgência possível, que se destine, que faça esse apensamento, e quem estiver fazendo essa relatoria que possa fazer o mais rápido possível. Então, continue a discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado, então, o pedido de apensamento. Desta forma, pergunto aos senhores deputados se existe algum outro assunto a ser tratado referente a esta Comissão de Constituição e Justiça. Como não há manifestação de nenhum excelentíssimo deputado membro dessa comissão, eu dou por encerrada esta presente sessão.